Marina Ferreira tinha um segredo que a queimava por dentro todos os dias. Todas as manhãs, quando acordava ao lado de Tiago e sentia o peso do braço dele sobre a cintura dela como uma algema. Todas as noites, quando ele a beijava antes de dormir, e ela fechava os olhos imaginando outro rosto, outro cheiro, outras mãos. Um segredo de exatamente 6 meses e 12 dias. A noite de Réveillon. A noite em que ela tinha traído o namorado, com um completo desconhecido num banheiro de clube às 3 da manhã, gemendo o nome de um homem que ela nunca mais tinha visto, sentindo um prazer que ela nem sabia que era possível sentir. E agora, naquela segunda-feira de julho, às 9h05 da manhã, enquanto estava sentada na sala de reuniões da Ferraz Incorporações, junto com os outros 50 funcionários do departamento financeiro, todos em silêncio expectante, esperando conhecer o novo CEO que tinha sido contratado da matriz americana. O segredo dela acabava de entrar pela porta. Alto, 1,90 m fácil, ombros largos preenchendo um terno cinza carvão que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. Cabelo preto perfeitamente penteado, mandíbula forte, olhos escuros e penetrantes, varrendo a sala com a autoridade natural de quem estava acostumado a comandar. Rodrigo Almeida, o homem que tinha feito ela gemer, gritar, implorar num banheiro 6 meses atrás. O homem que agora era o chefe dela. O homem que olhou diretamente para ela naquele momento. 3 segundos eternos de contato visual. E não demonstrou absolutamente nenhum sinal de reconhecimento. 31 de dezembro, 23h47 da noite. Marina tinha 27 anos, 2 anos e meio trabalhando como analista financeira na Ferraz Incorporações, um apartamento alugado de um quarto que ela dividia com Tiago há 3 meses e uma sensação crescente de sufocamento que ela vinha ignorando com maestria pelos últimos 6 meses. 6 meses de namoro. 6 meses de onde você tá? Com quem você tá? Por que demorou 15 minutos para responder minha mensagem? Quem é esse cara que curtiu sua foto? Você não vai sair com essa roupa, vai? 6 meses de um homem que dizia que a amava, mas checava o celular dela quando ela estava no banho. Que dizia que se importava, mas criticava cada roupa que ela escolhia, cada amiga com quem ela saía, cada minuto que ela não passava grudada nele. 6 meses de diminuir o volume da própria voz, de pedir desculpas por coisas que não eram culpa dela, de se convencer que isso era amor só porque ele dizia que era, só porque a alternativa, ficar sozinha de novo, recomeçar de novo, falhar de novo, parecia pior. Mas naquela noite, no Privilege Club com Júlia e Carla, Marina estava bebendo muito. Champanhe, caipirinha, vodka. Tiago não estava. Tinha decidido sozinho passar o Réveillon com a família e seria melhor ela não ir. Mas agora, bêbada e livre e cansada de ser boa, Marina olhou em volta da pista de dança lotada. Luzes estroboscópicas cortando a escuridão, música eletrônica pulsando nas paredes, corpos suados dançando muito perto uns dos outros. E viu um homem, sozinho, encostado no bar elevado no canto esquerdo do 2º andar, copo de uísque na mão direita, completamente alheio ao caos em volta dele, usando uma camisa branca social com as 3 primeiras botões abertas e as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e fortes, cabelo preto ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão ali distraidamente algumas vezes. Mandíbula forte, coberta por uma barba de 2 dias, ombros largos, postura relaxada, mas confiante. E olhos. Deus, aqueles olhos escuros e intensos estavam fixos diretamente nela. Não desviavam, não piscavam, só olhavam. Marina sentiu o estômago revirar, e não era a vodka. A contagem regressiva começou. 10, o clube inteiro gritou. Marina não conseguiu tirar os olhos dele. 9, ele deu um gole no uísque, devagar, sem desviar o olhar. 8, Marina sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele conseguia ouvir dali. 7, Júlia segurou o braço dela, animada, sem perceber nada. 6, ele colocou o copo no balcão do bar, começou a caminhar. 5, direto para ela. 4, Marina não se mexeu, não conseguia. 3,
Ele parou na frente dela, perto, muito perto, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro dele, algo amadeirado e caro e masculino. 2. Ele inclinou a cabeça levemente, aqueles olhos escuros presos nos dela, e disse numa voz rouca que ela sentiu na espinha: Feliz Ano Novo. 1. Feliz Ano Novo. Marina sussurrou de volta. Feliz Ano Novo. O clube explodiu. Fogos, gritos, música alta. E ele disse, baixo o suficiente que só ela ouviu: Posso te beijar? Marina deveria ter dito não. Deveria ter lembrado de Tiago. Deveria ter se afastado. Mas Marina, a Marina que nunca fazia nada impulsivo, que sempre pensava 2 vezes, que vivia com medo de errar, olhou para aquele homem lindo e desconhecido e disse: Sim. O beijo não foi delicado. Não foi aquelas coisas tímidas e exploratórias que acontecem entre 2 pessoas que estão se conhecendo, testando limites, com medo de errar. Foi fome. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, grandes, quentes, firmes, e a puxou para cima, para os lábios dele. E quando as bocas se encontraram, Marina sentiu o mundo inteiro desaparecer. A língua dele invadiu a boca dela sem pedir permissão, quente e exigente, e absolutamente devastadora. Marina gemeu. Não conseguiu evitar, e sentiu as mãos dele descerem para o pescoço dela, para os ombros dela, para a cintura dela, puxando ela para mais perto, tão perto que os corpos ficaram colados, peito contra peito, quadril contra quadril, e Marina sentiu ele, pressionado contra a barriga dela. Ela enroscou os dedos no cabelo dele e correspondeu com a mesma intensidade, mordendo o lábio inferior dele, sentindo ele gemer de volta, sentindo as mãos dele apertarem a cintura dela com força suficiente para deixar marca. O homem finalmente se afastou, só o suficiente para respirar, testas encostadas, respirações misturadas, ofegantes, e sussurrou contra os lábios dela: Você é comprometida? E Marina, bêbada, com fogo no corpo inteiro, cansada de ser boa, cansada de ser ignorada, cansada de se sentir invisível, mentiu: Não. Ele sorriu, devagar, perigoso. Aquele tipo de sorriso que prometia coisas que fariam ela se arrepender amanhã, mas que valia absolutamente a pena hoje. Ótimo, porque eu não divido. E ele a beijou de novo, mais forte, mais profundo. As mãos dele subindo pelas costas dela, dedos entrelaçados no cabelo dela, puxando levemente, fazendo ela arquear o pescoço, expondo a garganta dela para a boca dele, que desceu imediatamente, mordendo, sugando, marcando. Marina deveria estar envergonhada. Eles estavam no meio de um clube lotado, pessoas em volta. Júlia provavelmente olhando. Mas ela não conseguia se importar. Não conseguia pensar em nada além das mãos dele, da boca dele, do corpo sólido e quente dele pressionado contra ela. Ele se afastou de novo, e Marina quase chorou pela perda. Mas aí, ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos, e disse com aquela voz rouca que fazia coisas ilegais com o sistema nervoso dela: Vem comigo. Para onde? Qualquer lugar que não seja aqui. Marina olhou para trás uma vez. Viu Júlia dançando com um cara qualquer. Viu Carla rindo com as amigas. Ninguém percebendo. Ninguém se importando. Ela olhou de volta para ele, para aqueles olhos escuros que prometiam pecado, e disse: Vamos. Eles não chegaram a sair do clube. Chegaram até o 2º andar, passando por grupos de pessoas bêbadas, esquivando de garçons com bandejas de champanhe, subindo a escada com Marina, puxada pela mão por aquele homem que ela nem sabia o nome ainda, coração batendo tão forte que doía, pernas tremendo não de álcool, mas de antecipação pura. Ele a guiou pelo corredor mais vazio dos banheiros VIP, aqueles que eram maiores e mais limpos, e tinham porta que trancava de verdade, e parou na frente do último, o mais afastado, o mais privado, onde a música do clube era só um eco distante e o mundo parecia reduzido só aos 2. Virou para ela. Segurou o rosto dela com uma mão, polegar traçando a linha da mandíbula dela devagar, como se estivesse memorizando cada detalhe. Olhos pretos e intensos, presos nos dela, com uma pergunta silenciosa, mas clara. Tem certeza?
A voz dele era rouca, baixa, carregada de desejo, mas também de cuidado genuíno, como se a resposta dela realmente importasse. Como se ele fosse embora agora se ela pedisse, mesmo que matasse ele fazer isso. E Marina, que nunca tinha certeza de nada na vida, que sempre duvidava, sempre hesitava, sempre tinha medo de escolher errado, de se arrepender, de decepcionar, olhou para aquele homem lindo e desconhecido e disse sem uma única hesitação: "Tenho." Ele abriu a porta. Puxou ela para dentro com delicadeza, mas firmeza. Trancou com um clique definitivo que pareceu selar o destino deles. E o mundo mudou. O banheiro era grande. Ele a prensou contra a porta, mãos na cintura, boca no pescoço dela. Ela gemeu, mãos nos ombros dele. "Eu amo esse som", ele murmurou contra a pele dela, voz tão rouca que mal parecia humana. "Quero ouvir mais." Os olhos dele estavam escuros, quase pretos, consumidos por um desejo tão intenso que Marina sentiu o impacto físico dele no centro do peito. "Última chance", ele disse baixo. "A gente pode parar agora. Você volta lá para baixo. A gente esquece que isso aconteceu. Sem julgamento, sem pressão." Era a saída, a oportunidade de ser sensata, de não estragar tudo, de continuar sendo a Marina certinha que nunca dava um passo errado. Mas Marina não queria ser sensata, não essa noite, talvez nunca mais. Ela puxou ele pelo colarinho da camisa, trazendo o rosto dele para perto do dela, e sussurrou contra os lábios dele: "Se você parar agora, eu nunca vou te perdoar." Ele sorriu, devagar, perigoso, lindo, e sussurrou de volta: "Então, segura em mim." E então, começou de verdade. As mãos dele puxaram o vestido dela para cima, aquele vestido vermelho que Tiago tinha dito que era vulgar demais, mas que ela tinha usado mesmo assim, numa pequena rebelião que agora parecia profética, e os dedos dele escorregaram pelas coxas dela, pele contra pele, deixando um rastro de fogo por onde passavam. Ele a levantou, carregando até a pia. Sentou ela ali, ficando entre as pernas dela. "Você é linda", ele disse, simples, como se fosse um fato indiscutível. "Eu te vi do outro lado do clube e não consegui pensar em mais nada." Antes que Marina pudesse responder, antes que ela pudesse processar o que aquelas palavras faziam com ela, ele se ajoelhou. Marina quase parou de respirar. Ele olhou para cima, para os olhos dela, enquanto as mãos dele subiam pelas coxas dela de novo, devagar, perguntando sem palavras: "Você não precisa..." "Eu sei", ele interrompeu, voz rouca, "mas eu quero muito." E então ele fez. Marina não conseguiu segurar o grito, nem tentou. A mão dela voou para o cabelo dele, se agarrando, não sabendo se queria empurrar ele para longe porque era demais ou puxar ele mais para perto porque não era o suficiente. Ela estava perdendo a noção de tudo, exceto aquela sensação crescendo dentro dela. Eu nunca... Ele olhou para cima sem parar o que estava fazendo, e Marina viu nos olhos dele que ele entendia. Entendia que ela nunca tinha sentido isso. Entendia que ela estava assustada e maravilhada em partes iguais. Entendia e não estava julgando. Ele intensificou e Marina quebrou. Foi como uma onda gigante, deixando ela sem ar, sem pensamento, sem nada além de sensação pura, enquanto o corpo inteiro dela tremia e ela segurava a cabeça dele no lugar, sem nem perceber que estava fazendo isso, sem conseguir parar. Quando finalmente passou, quando ela conseguiu respirar de novo, ver de novo, pensar de novo, ele estava de pé na frente dela, limpando a boca com as costas da mão, olhando para ela, como se ela fosse a visão mais bonita que ele já tinha visto. "Você é perfeita", ele disse, voz quebrada de desejo. Marina mal conseguiu falar, ainda tremendo, mas conseguiu sussurrar: "Rodrigo." Ele parou, franziu a testa. "Como você sabe meu nome?" "Você me disse." Ela mentiu, porque não tinha certeza se ele tinha realmente dito ou se ela tinha ouvido alguém chamar ele lá embaixo ou se tinha inventado, mas não importava agora. "Meu nome é Marina." "Marina", ele repetiu, como se estivesse testando o sabor do nome na língua. Sorriu devagar. "Marina, linda." Então ele a beijou de novo.
e Marina podia sentir o gosto dela na boca dele. E de alguma forma isso era mais erótico do que qualquer coisa que ela já tinha experimentado. Tá pronta? Sim, por favor. Tá tudo bem? Ele conseguiu perguntar, voz tensa de autocontrole. Melhor do que tudo bem, Marina sussurrou. Agora, por favor, continua antes que eu enlouqueça. Ele riu e obedeceu. Foi desejo puro. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, gemendo baixo o nome dela repetidamente como um mantra, como uma oração. E Marina sentiu aquela sensação intensa, impossível de resistir. Rodrigo, eu sei. Eu também. Juntos. E eles chegaram juntos, ela gritando o nome dele sem se importar se alguém lá fora ouvia. Ele gemendo o nome dela contra a pele dela, corpos colados e trêmulos e completamente perdidos um no outro. Ficaram assim por um momento, ofegantes. Ela nunca tinha se sentido tão viva. Rodrigo finalmente se afastou, só o suficiente para olhar para ela. E Marina viu algo nos olhos dele que a assustou porque reconhecia demais. A mesma confusão, o mesmo deslumbramento, a mesma certeza absoluta de que algo tinha mudado irreversivelmente entre eles. Ele começou e parou sem saber como terminar. Eu sei, Marina disse porque sabia. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer, porque estava sentindo a mesma coisa. Mas então, a realidade bateu. O álcool no sistema dela começou a passar. A consciência do que ela tinha feito começou a penetrar pela névoa de prazer. Tiago. Ela tinha um namorado. Ela tinha traído. Ela tinha... Eu preciso ir. Ela disse de repente, empurrando ele para trás suavemente, descendo da pia com pernas ainda trêmulas, puxando o vestido para baixo, com mãos que tremiam por razões completamente diferentes agora. Marina, espera. Foi bom. Mas eu preciso ir. Meu Deus, o que eu fiz? Ei, olha para mim. Rodrigo segurou o rosto dela com delicadeza, forçando ela a olhar para ele. Você não fez nada errado. Você é adulta. Você escolheu, sem julgamento. Você não entende. Eu preciso ir. Ela se soltou, correndo para a porta, abrindo ela, saindo para o corredor vazio. E foi só quando estava no meio da escada descendo de volta para o clube que percebeu que nem tinha perguntado o sobrenome dele, o telefone dele, nada. E que provavelmente nunca ia ver ele de novo. E que talvez fosse melhor assim. Marina tinha acabado de trair o namorado, com um desconhecido, num banheiro. E a pior parte, ela não se arrependia, pelo menos não ainda. Não quando o corpo dela ainda estava vibrando de prazer. Não quando Rodrigo ainda estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais linda que ele já tinha visto. O arrependimento viria depois. Mas naquele momento, ela só queria ficar ali para sempre. Marina acordou no dia 1º de janeiro às 11h43 da manhã, na própria cama, sozinha, com a pior ressaca da vida e uma memória tão nítida do que tinha acontecido na noite anterior que ela queria morrer. A cabeça latejava e a culpa já sufocava o peito dela. Ela tinha traído Tiago, com um desconhecido, num banheiro de clube, e tinha gostado. Deus, ela tinha gostado tanto que mesmo agora, mesmo com a culpa tentando destruir ela por dentro, o corpo dela ainda lembrava. Ainda vibrava com a lembrança das mãos dele, da boca dele, de como ele tinha feito ela se sentir vista de um jeito que Tiago nunca tinha feito em 6 meses de relacionamento. 3 mensagens de Tiago. Bom dia, amor. Chego aí meio-dia. Marina correu para o banheiro e vomitou. Tomou banho longo tentando apagar as marcas. Se vestiu rápido. Calça de moletom, blusa de manga comprida, cabelo preso, maquiagem para esconder os olhos vermelhos. E quando Tiago tocou a campainha exatamente ao meio-dia, pontual como sempre, carregando um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de chocolates, Marina abriu a porta e fingiu. Fingiu estar feliz de ver ele. Fingiu que tinha passado a noite pensando nele. Fingiu que era a mesma pessoa que era ontem de manhã. Feliz ano novo, amor, Tiago disse, beijando a bochecha dela. Nunca a boca.
Ele não gostava de beijo de bom dia. Dizia que era anti-higiênico antes de escovar os dentes. Feliz Ano Novo, Marina respondeu, voz fina, fraca. Você tá pálida, bebeu muito ontem? Um pouco. Tiago franziu a testa. Aquela expressão de desaprovação que ela conhecia bem. Eu te avisei que não era boa ideia sair com essas suas amigas. Elas são má influência. Olha o estado que você tá. Marina abaixou o olhar. Desculpa. Tudo bem. Ele entrou no apartamento, colocou as flores na mesinha da sala sem procurar um vaso, jogou a jaqueta no sofá. Mas da próxima vez você passa o Réveillon comigo. Família é mais importante que amigas. Marina assentiu. Não confiava na própria voz para responder. E assim começaram os 6 meses mais longos da vida dela. Os meses passaram numa rotina de trabalho, casa, Tiago e culpa. Marina carregava o segredo como pedra no peito. Tiago trabalhava no departamento de TI da Ferraz Incorporações. Mesmo prédio que Marina. 7º andar, ela no 10º. Longe o suficiente que não se viam durante o dia. Perto o suficiente que ele conseguia dar uma passadinha no almoço dela sem avisar. Aparecer na saída dela para dar carona. Ligar 3 vezes por dia só para ver como ela estava. Controle disfarçado de cuidado. Tiago ligava 3 vezes por dia. Com quem você almoçou? Tinha homem. Por que não me avisou? Controle disfarçado de cuidado. E Marina Kaas, covarde, mentirosa, presa na própria culpa, dizia que não estava escondendo nada, que estava só cansada, só estressada com o trabalho, só. As amigas perceberam que algo estava errado. Júlia, especialmente. Você tá diferente desde o Réveillon, ela disse numa quinta-feira de março durante o almoço, estudando o rosto de Marina com preocupação genuína. Aconteceu alguma coisa naquela noite? Marina quase contou. As palavras estavam na ponta da língua. Eu transei com um cara no banheiro do clube, e foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, e eu odeio a mim mesma por isso. Mas engoliu elas de volta. Não, tá tudo bem. Só cansada. Júlia não pareceu convencida, mas deixou pra lá. E Marina continuou. Acordando, trabalhando, voltando pra casa. Transando com Tiago quando ele queria. Raramente, talvez uma vez por semana, sempre rápido, sempre sem preliminares, sempre deixando ela insatisfeita e confusa sobre por que ela tinha achado que aquilo era normal. Porque agora ela sabia como poderia ser. Rodrigo tinha mostrado para ela. E não tinha como desaprender. Os meses se arrastaram até que abril chegou trazendo uma notícia que mudaria tudo. A reunião foi convocada numa sexta-feira de junho com apenas 2 dias de antecedência. E-mail do RH para todo o departamento financeiro. Reunião obrigatória segunda-feira, 9 horas. Sala principal. Assunto: novo CEO. O CEO anterior, Dr. Mendes, tinha se aposentado em maio depois de 30 anos de empresa. Todos sabiam que um substituto viria da matriz em Miami. Era política da empresa trazer executivos americanos para modernizar as operações brasileiras. Mas ninguém sabia quem seria ou quando chegaria. Segunda-feira, 8h52 da manhã, Marina entrou no escritório com o café de sempre na mão, a pasta debaixo do braço, o peso familiar da rotina tentando acalmar os nervos. Reuniões com executivos novos sempre deixavam todo mundo tenso. Mudanças significavam possíveis demissões, reestruturações, mais trabalho. Júlia a encontrou na entrada da sala de reuniões, já roendo as unhas de ansiedade. Você acha que ele vai demitir gente? Porque eu preciso desse emprego, Mari. Eu tenho aluguel atrasado. Ninguém vai ser demitido. Marina tentou acalmar, mesmo que não tivesse certeza disso. É só um meet and greet. Acalma. Entraram juntas. A sala estava cheia. 50 funcionários ansiosos. Carlos, o supervisor direto delas, bateu palmas pedindo silêncio. Bom dia, pessoal. Obrigado por virem. Como vocês sabem, hoje é o primeiro dia oficial do nosso novo CEO. Ele vem da matriz em Miami. Trabalhou lá por 10 anos, tem experiência extensa em expansão de mercado. Peço que sejam respeitosos e receptivos. Vou chamá-lo agora. Carlos caminhou até a porta. Abriu. E Marina sentiu o mundo parar. Alto, facilmente 1,90 m, preenchendo um terno cinza carvão cortado sob medida
que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. Cabelo preto perfeitamente penteado, diferente da bagunça sexy que ela lembrava. Mandíbula forte coberta agora por uma barba bem aparada, mais madura, mais séria. E aqueles olhos. Deus, aqueles olhos escuros e penetrantes que ela via nos sonhos dela há 6 meses. Rodrigo Almeida. O homem que tinha mudado ela completamente numa única noite. O homem que ela tinha certeza que nunca veria de novo. O homem que agora era o chefe dela. Marina não conseguiu respirar. Literalmente não conseguiu fazer o ar entrar nos pulmões, enquanto assistia ele caminhar até a frente da sala. Postura confiante, comandando a atenção sem esforço. "Bom dia", ele disse. Voz firme, profissional, exatamente como ela lembrava, mas diferente ao mesmo tempo. Mais controlada, mais distante. "Meu nome é Rodrigo Almeida. A partir de hoje sou o CEO da Ferraz Incorporações. Trabalhei 10 anos na matriz em Miami em expansão de mercado internacional. Estou aqui para crescer as operações brasileiras, modernizar processos e aumentar eficiência. Espero ter um bom relacionamento de trabalho com todos vocês." Os olhos dele varreram a sala. Metodicamente, profissionalmente, passaram por Marina. Não pararam, não reconheceram. Continuaram para o próximo rosto e para o próximo, como se ela fosse apenas mais uma funcionária entre 50. "Tenho certeza que vocês têm perguntas", ele continuou. "Minha porta está sempre aberta. Podem marcar reuniões através da minha assistente. Obrigado pelo tempo de vocês." E saiu da sala. Simples assim, como se não tivesse acabado de destruir Marina completamente. Júlia se virou para ela, olhos arregalados, sussurrando animada. "Meu Deus, o novo CEO é gostoso. Você viu? Tipo, absurdamente gostoso." Marina não conseguiu responder. Só conseguiu sentar ali, mãos tremendo no colo, coração batendo tão rápido que ela tinha certeza que ia desmaiar. 6 meses carregando culpa por um homem que ela tinha certeza que nunca veria de novo. 6 meses se odiando, se punindo, se destruindo por dentro. E agora ele estava ali, no mesmo prédio, no mesmo andar, a poucos metros dela, e ele não lembrava. Marina passou o resto do dia num transe. Como ia trabalhar com ele sem que ele soubesse? Marina passou a semana inteira evitando qualquer possibilidade de cruzar com Rodrigo. Pegava o elevador de serviço, almoçava no horário mais cedo, mantinha a cabeça baixa toda vez que passava pelo corredor que levava à sala dele. Era impossível, ela sabia. Era patético, mas era a única forma de sobreviver. Até sexta-feira às 4 da tarde, quando Carlos a chamou na sala dele com uma expressão que Marina já conhecia. O olhar de "tenho uma tarefa importante e você é a pessoa certa para isso." Carlos fechou a porta. Rodrigo pediu uma revisão completa dos relatórios. 3 semanas de trabalho, e ele quer você especificamente. Marina assentiu, esperando o resto. Sabia que tinha um resto. "Ele quer você especificamente para trabalhar nisso." Pediu pelo nome. O mundo de Marina inclinou. Ele pediu por mim? Por nome?" "Sim. Disse que revisou os arquivos de todos os analistas e você tem o melhor histórico de performance. Números não mentem." Carlos sorriu, orgulhoso. "É uma grande oportunidade, Marina, trabalhar diretamente com o CEO no primeiro projeto dele aqui. Se você impressionar, pode significar promoção." Marina sentiu o pânico subindo pela garganta como Billy. Eu não posso. Tô com muito trabalho já. Você não tá, não." Carlos franziu a testa confuso. "Seu backlog tá limpo. Eu chequei antes de aceitar. E não é exatamente um pedido, Marina. É uma ordem do CEO. Você começa segunda de manhã." Não tinha saída. Não tinha desculpa válida que não envolvesse confessar a verdade. E a verdade era impossível de confessar. "Certo", Marina disse, voz fina. Segunda de manhã. O fim de semana foi pesadelo de ansiedade. Segunda chegou rápido demais. Às 8h57 da manhã, Marina estava parada na frente da porta da sala do CEO, com uma pasta na mão e o estômago embrulhado. Respirou fundo 3 vezes, ergueu a mão, bateu. "Entre."
A voz dele atravessou a porta de madeira grave e profissional e Marina sentiu a pele inteira arrepiar em memória. Abriu a porta. A sala era grande. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, mesa de mogno imponente, estantes de livros, decoração minimalista e cara. E atrás da mesa, de terno cinza escuro e camisa branca, estava Rodrigo. Ele ergueu os olhos do computador, olhou para ela e não demonstrou absolutamente nenhum sinal de reconhecimento. "Você é a Marina?" Ele perguntou neutro, profissional. Marina não confiava na própria voz. Assentiu. "Senta." Ele apontou para a cadeira na frente da mesa. "Vamos revisar o escopo do projeto." Marina sentou. Colocou a pasta no colo para ter algo onde segurar. Manteve os olhos baixos. Rodrigo passou os próximos 45 minutos explicando o que ele queria. Análises detalhadas, comparações de trimestre, projeções, gráficos, tudo. Falava de forma clara, concisa, profissional. Não a olhou de forma diferente do que olharia qualquer funcionário. Ele realmente não lembrava. Ou era o melhor ator do mundo. "Alguma dúvida?" Ele perguntou finalmente, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz com cansaço. Marina balançou a cabeça. "Ótimo. Vamos trabalhar aqui na minha sala. Preciso de acesso rápido aos dados e você vai precisar fazer perguntas. Começa amanhã, 9 da manhã, pode ir." Marina levantou rápido demais, quase derrubando a pasta. Saiu da sala antes que ele pudesse ver as mãos dela tremendo. A primeira semana trabalhando com Rodrigo foi tortura psicológica pura. Eles passavam horas na sala dele trabalhando em silêncio profissional. Proximidade sem intimidade. Estar a metros dele, mas separados por um abismo de profissionalismo que ela não sabia se ele estava mantendo de propósito ou se realmente não fazia ideia de quem ela era. Ele era bom no trabalho, muito bom. Inteligente, decisivo, fazia perguntas certas, entendia números de forma intuitiva. E era respeitoso. Com ela, com todos. Nunca grosseiro, nunca impaciente, nunca condescendente do jeito que muitos executivos eram. Tudo que Tiago não era. E isso tornava tudo pior. Porque trabalhar com Rodrigo fazia Marina lembrar constantemente do que ela tinha sentido naquela noite 6 meses atrás. Ser vista, ser respeitada, ser desejada, e comparar com o que tinha agora. Quinta-feira da segunda semana, 7h15 da noite, eles ainda estavam trabalhando quando alguém bateu na porta. Bateu forte, insistente. Não esperou resposta antes de abrir. Tiago. Marina sentiu o sangue gelar. "Marina, são 7, Tiago disse, ignorando completamente Rodrigo, olhos fixos nela com aquela mistura de irritação e possessividade que ela conhecia muito bem. "Vamos." "Tiago, eu ainda tô trabalhando." "Quem é ele?" Tiago interrompeu, finalmente olhando para Rodrigo, como se acabasse de perceber que tinha outra pessoa na sala. Rodrigo se levantou devagar, colocando as mãos nos bolsos. Postura relaxada, mas com uma autoridade natural que preenchia o espaço. Era alguns centímetros mais alto que Tiago, ombros mais largos, presença mais... tudo. Rodrigo Almeida, CEO. Estendeu a mão. Tiago não apertou. Só olhou para a mão estendida com desdém antes de voltar a atenção para Marina. "Você não me disse que ia trabalhar até tarde com seu chefe." "Eu esqueci de avisar. Desculpa." Esqueceu. Tiago deu um passo para dentro da sala. "Ou não quis me avisar?" "Senhor." Rodrigo interferiu, voz ainda educada, mas com um tom de aviso. "Não sei qual é a sua relação com a Marina, mas esse não é o lugar para..." "Namorado." Tiago cortou, finalmente olhando direto para Rodrigo com hostilidade aberta. "Eu sou o namorado dela, e ela deveria ter saído há 15 minutos. Silêncio tenso. Marina queria desaparecer, fundir com a cadeira, deixar de existir. Rodrigo olhou de Tiago para Marina, e pela primeira vez em 2 semanas, realmente a viu. Estudou o rosto dela, a tensão na mandíbula, o jeito que ela tinha encolhido na cadeira, os olhos baixos, os ombros curvados. Algo mudou na expressão dele, algo sutil, mas perceptível. Os olhos escureceram. A mandíbula apertou levemente. "Marina", ele disse, voz cuidadosa, "pode ir."
A gente continua amanhã. Obrigada, ela sussurrou, levantando rápido, juntando as coisas com mãos trêmulas. Tiago segurou o braço dela, firme demais, dedos pressionando, e a puxou para a porta. Marina olhou para trás uma vez. Viu Rodrigo ainda parado ali, observando, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. No elevador, Tiago não soltou o braço dela. Você tá gostando de trabalhar com ele? Ele acusou, não perguntou. Tiago, é trabalho. Não me trata como idiota. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Eu não olhei de jeito nenhum. Você tá gostando da atenção. Admite. Eu não tô gostando de nada. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Tiago aprensou contra a parede do elevador, rosto a centímetros do dela, voz baixa e perigosa. Você é minha. Não esquece disso. Eu não divido. E Marina, presa entre o corpo dele e a parede fria de metal, ouvindo palavras que soavam doentiamente familiares, mas vinham da pessoa errada, sentiu algo quebrar dentro dela. Rodrigo não era idiota. Algo estava errado com Marina. Sexta-feira de manhã, ela chegou com o pulso esquerdo roxo. Tentou esconder puxando a manga da blusa, mas Rodrigo viu quando ela alcançou uma caneta que tinha caído. Você tá machucada, ele disse, neutro, mas observando a reação dela cuidadosamente. Marina puxou a manga para baixo rápido demais. Bati na porta do carro. Nada demais. Mentira. Ele sabia reconhecer mentira quando via. Segunda-feira, ela recebeu 12 ligações em 3 horas. Todas atendidas com aquele tom de voz tenso e baixo de quem não quer ser ouvida. Todas terminando com ela parecendo menor, mais tensa, mais apagada. Terça, ela saiu para o almoço e voltou com olhos vermelhos. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que era alergia. Não era alergia. Quarta, o namorado apareceu de novo. Rodrigo ouviu a discussão no corredor antes de vê-los. A voz dele alta, agressiva, acusatória, e a voz dela baixa, defensiva, cansada. Você tá gostando de trabalhar com ele, né? Admite. Tiago, admite. Você quer dar para ele. Eu não quero nada. Eu só quero trabalhar. Então pede transferência. Pede hoje ou eu peço por você. Rodrigo estava fora da sala antes de pensar 2 vezes. Tem algum problema? Ele disse, voz gelada de autoridade. Tiago se virou, rosto vermelho de raiva. Isso não é da sua conta. Marina é minha funcionária. Se alguém está atrapalhando o trabalho dela, é da minha conta sim. Ela não precisa de você defendendo ela. Pelo visto, precisa sim. Rodrigo deu um passo mais perto, usando os centímetros de altura a seu favor, voz baixa, mas carregada de ameaça implícita. Talvez ela precise de alguém que a respeite, coisa que você claramente não faz. O ar entre eles ficou elétrico, perigoso. Marina se colocou no meio antes que Tiago fizesse algo estúpido. Vamos, Tiago, por favor. Vamos embora. Ela o puxou pelo braço. Tiago resistiu por um segundo, encarando Rodrigo com ódio puro, mas finalmente cedeu. E enquanto eles se afastavam pelo corredor, Marina olhou para trás uma vez. Encontrou os olhos de Rodrigo. E naquele segundo de contato visual, algo passou entre eles. Algo que fez o coração de Marina acelerar e a respiração travar. Reconhecimento, não de quem ela era, ainda não, mas do que ela estava passando. Da prisão em que ela estava, da dor que ela carregava. E pela primeira vez em 6 meses, Marina sentiu que alguém realmente a via. Rodrigo voltou para a sala. Algo sobre Marina era familiar, mas ele não conseguia identificar. Sexta à noite, Rodrigo abriu o arquivo de RH de Marina. Performance excelente, mas não era essa Marina que o incomodava. Ele clicou na aba de informações pessoais. Data de nascimento, 23 de agosto. Endereço, Botafogo. Estado civil, solteira. Tecnicamente verdade, já que não era casada, embora claramente tivesse namorado. Namorado. Rodrigo franziu a testa lembrando da cena de quarta. O jeito que aquele homem, Tiago, tinha segurado o braço dela. O tom de voz, as acusações. Você é minha. Algo sobre aquelas palavras havia ecoado. Não porque Rodrigo as tivesse dito.
Ele nunca diria algo assim, tão possessivo, tão errado, mas porque alguém tinha dito algo similar na presença dele recentemente, ou não tão recentemente. Ele fechou os olhos, tentou voltar. Onde ele tinha ouvido aquilo? Eu não divido. As palavras vieram da própria voz dele. Memória. Mas de quando? Abriu os olhos de novo. Olhou para a foto de Marina na tela e então clicou em algo que não deveria. A galeria de fotos da festa de fim de ano da empresa. Dezembro passado, antes dele chegar. Mas o RH mantinha arquivos de todos os eventos corporativos. Rolou pelas fotos. Festa formal. Pessoas em trajes sociais. Comida. Bebida. Muitos sorrisos forçados. E então parou. Uma foto. Marina. Mas não a Marina profissional e contida que ele conhecia. Essa Marina estava rindo, cabelo solto em ondas naturais caindo pelos ombros, vestido vermelho que abraçava as curvas dela, copo de champanhe na mão, completamente relaxada e livre. O estômago de Rodrigo revirou, vermelho, cabelo solto, rindo. Não. Ele sussurrou para a sala vazia, mas as peças começaram a se encaixar. Rápido, implacável. Réveillon, Privilege Club, vestido vermelho, o banheiro. Era ela. Você é comprometida? Não. Ela tinha mentido e agora estava presa com Tiago, trabalhando com ele. A culpa devia estar matando ela. Segunda, ele ia confrontar. Não. Segunda-feira, 8h55 da manhã. Marina entrou na sala de Rodrigo como fazia todas as manhãs há 3 semanas. Laptop embaixo do braço, café na mão, postura profissional cuidadosamente construída. Mas hoje algo era diferente. Rodrigo estava em pé perto da janela, não sentado na mesa. Mãos nos bolsos, postura tensa. E quando ele se virou para olhar para ela, os olhos dele estavam diferentes. Sabiam. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Fecha a porta, ele disse. Voz baixa, controlada, mas carregada de algo que fez o coração dela disparar. Ela fechou. Ficou parada ali, mão ainda na maçaneta, incapaz de se mover mais. Senta. Eu prefiro ficar em pé. Marina, senta. Não era um pedido. Ela sentou. Rodrigo caminhou até a frente da mesa, apoiando-se na beirada, braços cruzados, olhando para ela de cima. Posição de poder. Deliberada. Réveillon, ele disse. Direto, sem preâmbulo. Privilege Club. Você estava lá. Marina não conseguiu respirar. Literalmente sentiu o ar preso nos pulmões, incapaz de entrar ou sair. Eu não sei do que você está falando, ela tentou, mas a voz saiu fraca, instável, totalmente não convincente. Não mente para mim. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Vestido vermelho, cabelo solto. Você me beijou à meia-noite, e depois a gente foi para o banheiro do 2º andar. As lágrimas vieram antes que Marina pudesse impedir. Quentes, humilhantes. Por favor, ela sussurrou. Por favor, não faz isso. Por que você não me disse? A voz dele suavizou levemente, mas ainda carregava confusão, até mágoa. 3 semanas, Marina. 3 semanas trabalhando juntos e você não disse nada. Porque eu tenho vergonha. As palavras explodiram dela. Porque eu traí meu namorado com você. Porque eu sou uma pessoa horrível que mentiu e traiu e não merece nada além da culpa que eu carrego todo santo dia. Silêncio. Você ainda está com ele? Sim, porque sou covarde. Ser livre assusta tanto assim? Marina olhou para cima, encontrando os olhos dele, chocolate escuro, intensos, não julgando, entendendo. Ele te trata mal, Rodrigo continuou. Eu vejo. O jeito que ele fala com você, o jeito que ele te controla. Isso não é amor, Marina. É prisão. Você não sabe nada sobre a gente. Eu sei o suficiente. Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos dela. Eu sei que quando você está com ele, você parece menor, apagada. Mas quando você está aqui, trabalhando comigo, às vezes eu vejo quem você realmente é. A mulher que ri das próprias piadas, que discute comigo quando acha que eu estou errado, que brilha. Para. A voz dela quebrou. Por favor, para. E eu sei. Ele continuou implacável, mas gentil.
que você não me deve desculpas pelo que aconteceu naquela noite, porque eu fiz parte disso. Nós dois fizemos. E se você precisa carregar culpa, então eu carrego junto. Mas eu preciso saber, Rodrigo disse, voz baixando ainda mais. Se você ficou porque quer ou porque tem medo de sair. Ela abriu os olhos, lágrimas caindo, mas agora tinha algo mais ali. Uma faísca de honestidade, de coragem, de verdade que ela tinha enterrado há tempo demais. Eu tenho medo, ela admitiu. De tudo. De ficar sozinha. De não ser suficiente. De que ele tenha razão quando diz que ninguém mais vai me querer. Ele está errado. A certeza na voz de Rodrigo era absoluta. Você é incrível, Marina. Inteligente, talentosa, linda. E merece alguém que te veja. Realmente te veja. Como você viu, as palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Naquela noite? Rodrigo segurou o olhar dela. Sim, como eu vi, como eu ainda vejo. O ar entre eles ficou carregado, elétrico. Marina deveria se afastar, deveria levantar, deveria sair daquela sala e nunca voltar. Mas não fez nada disso. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou. Você sabe. Rodrigo tocou o rosto dela, só os dedos, leve, dando a ela espaço para recuar se quisesse. Você sempre soube. Só tá com medo de fazer. E então, porque o universo tinha senso de humor cruel, alguém bateu na porta. Forte. Insistente. Rodrigo se afastou. Marina limpou o rosto rapidamente. Entre, ele disse, voz voltando ao profissionalismo. A porta abriu. Carlos, o supervisor. Rodrigo, desculpa interromper, mas tem uma ligação urgente da matriz. Disseram que é sobre a fusão. Eu atendo. Rodrigo olhou de volta para Marina. A gente continua isso depois. Marina assentiu, levantando com pernas que mal a sustentavam, saindo da sala antes que desmoronasse completamente. Marina passou o resto daquele dia num transe. Rodrigo sabia, Rodrigo lembrava. E pior, ou melhor, ela não tinha certeza, ele não estava bravo. Ele estava preocupado. Com ela, não julgando, entendendo, oferecendo algo que ela não sabia que precisava. Permissão para ser livre. Mas liberdade assustava, porque liberdade significava escolher. E Marina tinha passado tanto tempo deixando outras pessoas escolherem por ela, que não tinha certeza se ainda sabia como fazer sozinha. Mas talvez, só talvez, estava na hora de aprender. Marina saiu da sala de Rodrigo e não voltou para a mesa dela. Pegou a bolsa. Avisou Júlia que estava passando mal. Saiu do prédio, mas não foi para casa. Não ainda. Sentou num café na esquina, pediu um cappuccino que não tocou. Ficou ali por 1 hora olhando o celular com 3 mensagens de Tiago sem resposta. Onde você tá? Por que não respondeu? Marina, responde agora. Às 5 da tarde pegou um Uber de volta para o apartamento. Tiago deveria chegar do trabalho às 6h30. Ela teria tempo de arrumar as malas, juntar coragem e estar pronta quando ele chegasse. Entrou no apartamento vazio. Respirou, foi pro quarto, começou a separar roupas. 6h32. A chave na porta. Tiago entrou jogando a mochila no sofá, teclado do laptop na mão. Sempre trazia trabalho para casa, porque ninguém no escritório trabalhava direito. Viu a mala aberta na cama através da porta do quarto. Congelou. O que você está fazendo? Marina se virou, mãos fechadas dos lados do corpo. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Por que você tem uma mala aberta? Porque eu tô saindo. Silêncio. 2 segundos. Saindo? Pra onde? De você, do relacionamento. Acabou, Tiago. Eu terminei. A gente terminou. Eu não quero mais isso. Não quero mais você. A expressão dele passou por confusão, depois descrença, depois raiva. Você tá louca? Não pode simplesmente... Posso sim. Marina não tremeu. Não recuou. Manteve o olhar firme, mesmo que as pernas estivessem bambas. Eu posso e eu tô fazendo. Eu já empacotei minhas coisas principais. Vou buscar o resto depois. Você pode ficar com o apartamento. Eu já falei com o dono do prédio. Por causa daquele seu chefe idiota. Não era pergunta, era acusação.
Tiago deu um passo na direção dela. Você quer dar para ele? Isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver comigo. Comigo me dando conta que eu mereço mais que alguém que me controla, que me diminui, que me faz sentir pequena todos os dias. Eu te amo. A voz dele subiu. Tudo o que eu faço é porque eu te amo. Isso não é amor, Tiago. Marina sentiu lágrimas queimando, mas não deixou cair. Amor não machuca. Amor não controla. Amor não faz a outra pessoa ter medo. Você vai se arrepender, ninguém vai te querer. Você não é nada sem mim. Marina sorriu. Eu prefiro ser nada sozinha do que ser nada com você. Ela pegou a mala e caminhou até a porta. Você não vai a lugar nenhum. Tiago segurou o braço dela, forte, doendo. Marina olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Solta. Eu disse que você não vai. Solta! Ela arrancou o braço com força que não sabia que tinha. Não me toca, nunca mais me toca. Tiago pareceu genuinamente chocado, como se nunca tivesse considerado que ela pudesse reagir, que ela pudesse ter espinha dorsal. Marina aproveitou a hesitação. Abriu a porta, saiu. Desceu as escadas correndo com a mala batendo nas pernas, coração batendo tão forte que doía, mas livre. Deus, finalmente livre. Entrou no carro que tinha chamado, deu o endereço de Júlia, tinha combinado de ficar na casa dela por algumas semanas até achar apartamento próprio. E enquanto o carro se afastava, Marina olhou pela janela de trás, vendo o prédio desaparecer na distância. 6 meses de prisão. Acabou. Marina não voltou para o trabalho por 3 dias. Mandou atestado médico, tecnicamente verdade porque teve que ir num psicólogo de emergência para processar tudo, e se trancou no quarto de hóspedes de Júlia. Chorou. Dormiu. Comeu. Conversou. Processou. E no 4º dia, quinta-feira de manhã, acordou sentindo algo que não sentia há tempo. Esperança. Júlia bateu na porta às 8 da manhã. Mari, você tem visita? Marina franziu a testa. Vestiu algo apresentável. Calça jeans, blusa simples, cabelo preso. Desceu. E congelou no meio da escada. Rodrigo estava na sala de estar de Júlia, de terno mesmo sendo 8 da manhã, segurando um buquê de lírios brancos. Não rosas, não genérico, mas lírios brancos que eram as flores favoritas dela, e ele não tinha como saber disso, a menos que tivesse perguntado. Oi, ele disse quando a viu. Voz suave, olhos preocupados. Oi. Marina desceu o resto da escada devagar. Como você sabia onde eu estava? Júlia me disse. Ele olhou para Júlia que estava estrategicamente parada perto da cozinha, fingindo não escutar. Depois que eu implorei, e prometi que minhas intenções eram boas, Marina não conseguiu evitar o sorriso pequeno. E são suas intenções? As melhores possíveis. Ele estendeu as flores. Vim ver se você tá bem e pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter feito parte da situação que te causou dor, por não ter perguntado seu sobrenome naquela noite, por não ter tentado te encontrar depois. Ele deu um passo mais perto. Por ter demorado 6 meses para lembrar da mulher mais incrível que eu já conheci. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes, leves, boas. Você não tem nada a se desculpar. Eu que menti. Eu que estava num relacionamento e mesmo assim... Você estava num relacionamento ruim, com alguém que não te merecia, e por uma noite você se permitiu ser livre. Isso não te faz má pessoa, Marina. Te faz humana. Ela aceitou as flores, cheirou. Lírios sempre cheiravam a recomeços. Júlia me contou que você terminou com ele. Rodrigo continuou. Isso foi extremamente corajoso. Foi aterrorizante. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Marina riu. Pequeno, molhado, mas real. Você tá citando frases motivacionais agora? Tô tentando impressionar você. Tá funcionando? Talvez. Ele sorriu. Aquele sorriso que tinha feito ela perder a cabeça 6 meses atrás, e ainda fazia agora. Eu sei que você acabou de sair de um relacionamento, ele disse, ficando sério de novo. Eu sei que você precisa de tempo. Eu não vim aqui para pressionar nem para pedir algo que você não tá pronta para dar.
Então, por que você veio? Para te dizer que quando você estiver pronta, seja em 1 mês, 6 meses, 1 ano, eu vou estar esperando. Porque aquela noite significou algo para mim também. E esses últimos dias sem você no escritório me fizeram perceber que eu não quero você só como funcionária. Eu te quero na minha vida. De verdade. Completamente. Marina não conseguiu falar. Só conseguiu olhar para aquele homem incrível que tinha entrado na vida dela como um furacão e que agora estava oferecendo algo que ela nunca teve. Escolha. Tempo. Respeito. Eu não sei se estou pronta para começar algo novo ainda, ela admitiu honesta. Eu preciso aprender a estar sozinha primeiro, a ser inteira sozinha. Eu sei. Ele tocou o rosto dela, leve, permitindo que ela se afastasse se quisesse. E eu vou te dar todo o espaço que você precisar. Mas posso te levar para jantar? Como amigos, sem pressão, Marina pensou. Considerou, sentiu. Pode, ela disse. Como amigos, por enquanto. O sorriso dele poderia ter iluminado a cidade inteira. 6 meses depois do Réveillon que mudou tudo, Marina finalmente entendia. Não tinha sido sobre Rodrigo. Nunca foi. Tinha sido sobre ela. Sobre perceber que merecia mais. Sobre aprender a escolher a si mesma. Sobre coragem. Os primeiros 3 meses depois de terminar com Tiago foram os mais difíceis da vida dela. Terapia 2 vezes por semana. Mudança para apartamento próprio minúsculo, mas completamente dela. Noite sozinha aprendendo a gostar da própria companhia. Descobrindo quem era Marina, quando não estava tentando agradar ninguém. Rodrigo respeitou o espaço que ela pediu. Jantares como amigos a cada 2 semanas. Conversas profissionais no trabalho. Nada além disso, até ela estar pronta. E no 4º mês, numa quinta-feira chuvosa de novembro, Marina finalmente estava. Bateu na porta da sala dele depois do expediente. Tô pronta, ela disse quando ele abriu. Ele não precisou perguntar para quê. Só sorriu, puxou ela para dentro e a beijou como se estivesse esperando a vida inteira para fazer isso. E talvez estivesse. 6 meses depois, Marina tinha apartamento próprio, promoção a gerente e um relacionamento no ritmo dela. Respeitoso, real. Naquela sexta-feira, fim de tarde, eles estavam no sofá da casa dele. Ela lendo um livro, ele revisando contratos no laptop, pés descalços entrelaçados, silêncio confortável entre eles. Eu te amo, ele disse de repente, fechando o laptop, olhando para ela com aqueles olhos escuros que ela conhecia tão bem agora. Marina sorriu, fechou o livro, se virou para ele completamente. Eu sei, você me disse ontem, e anteontem, e no dia anterior, e vou continuar dizendo, porque é verdade, e porque você merece ouvir todos os dias. Marina se inclinou, beijou ele devagar, profundo, agradecido. Eu te amo também, ela sussurrou contra os lábios dele. Obrigada por esperar por mim. Eu esperaria para sempre, e Marina acreditou, porque Rodrigo tinha provado, com ações, com paciência, com amor do tipo que não controla, mas liberta. Não foi pecado o que aconteceu naquela noite de Réveillon. Foi o começo. O primeiro passo de uma jornada que levou ela de volta para si mesma. E, eventualmente, para ele. Mas dessa vez pela razão certa. Não era sobre escapar. Era sobre escolher. E Marina finalmente sabia como. E você? Já teve a coragem de recomeçar quando sabia que precisava? De escolher a si mesmo quando era assustador? Conta aqui nos comentários a sua história. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Seu apoio significa tudo. Até a próxima história.